Boa tarde, gente. Abrindo nossas interações online aqui da quarta edição, a segunda interações online, com Daniela Martins. A gente vai falar sobre o cuidado como construção e ação política na perspectiva de equidade social. Oi, Lara, tudo bom? Mariana, tudo bom? Tô vendo aí o pessoal chegando. Boa tarde, Moisés, Tayane. Vendo vocês chegando aí. Esperando Daniela, tá, gente? Já a chamei, já avisei, né? Andresa, tudo bom, Andresa? Tudo certo? Boa tarde. Daniela. Oi, André Luiz. Olha, eu falei Andréia e aí apareceu André Luiz. Tô bem, Mari. Hoje vai ser um dia, boa tarde, Andresa. Hoje vai ser, oi, Nilma. Vai ser um dia com uma coisa atrás da outra, né? Daniela Martins está chegando daqui a pouquinho, psicóloga, doutora em sociologia, mestre em educação e contemporaneidade. Oi, Ivonice, oi, Lielson. Professora lá do colegiado, chegou. Nossa professora lá, do nosso professora e pesquisadora do GECUID, Grupo de Estudos Multireferenciais do Cuidado. Oi, como tá linda! Obrigada. Toda preparada para nossa live. Tudo bom, Dani? Pois é, fiz um ensaiozinho aqui antes para ver se estava no local certo e tal, para poder ficar, né, bacana. Tô te ouvindo bem. Às vezes a gente tem que ficar isso. Que às vezes a gente tem que ficar mexendo, né, e tal. O pessoal tá ouvindo bem, gente? Ouvindo e vendo Daniela? Vamos esperar aí as respostas. Nós temos alguns discentes, Daniela, que eu convidei também da minha disciplina, que eu estou dando do semestre extraordinário. Eu já os convidei para hoje, certo? Então, eles estão chegando aí também. Bom, já te apresentei. Quando eu estava te chamando, eu te apresentei. A Andresa está dizendo que está dando para ouvir, Mariana. Então, fique à vontade. No primeiro momento, durante 45 minutos, você vai falar sem interrupção. Eu vou anotando as perguntas, depois a gente fecha a transmissão, abre outra para interação com o pessoal. Aí você responde as perguntas, eu também vou interagindo, certo? Fica à vontade. Ô Iris, se você quiser também dar um tempinho para começar, para mim tá tranquilo, para ver se o pessoal chega, eu não sei, assim, fica muito a seu critério. A gente já tem 15 pessoas na sala. Pode então começar. Tá ótimo. Pronto, vamos lá. Bom, boa tarde, né? A todas e a todos. Né? É um prazer estar aqui nesse diálogo com, né, o Quem Sabe Faz a Hora, um projeto de extensão da UNEB que tem nos dado muitas alegrias. Né? E como a gente fez uma préviazinha, né, a respeito da minha fala, a gente sabe que hoje o tema é o cuidado, né? E a nossa proposta é justamente pensar o cuidado como uma construção política, né? O cuidado ele pode ser pensado a partir de diversas dimensões. Isso a gente até adiantou um pouco naquele dia. Então a gente vai compreender melhor porque esse cuidado ele está sendo pensado aí a partir de múltiplas dimensões, né? Inclusive eu sou professora vinculada a um grupo de estudo, né? E esse grupo de estudo, que é um grupo de pesquisa, é justamente o GECUD, Grupo de Estudos Multireferenciais do Cuidado. Então, a proposta nossa também, né? Pensar essa multidimensionalidade do cuidado. Né? E como foi que isso foi construído? Né? Então, hoje a gente tem uma proposta de, nesses 45 minutos, ter essa compreensão histórica do processo, né, do cuidado no Brasil. Óbvio que não tem como a gente esgotar tudo, porque é muita coisa, né, desde quando estávamos aqui no Brasil colônia e tinha, né, uma política estabelecida por Portugal, né, através de um documento chamado Physicatura Mor, que estabelecia o que era que poderia ou não ser praticado em termos de medicinas no Brasil. Né? Naquele momento a gente não poderia definir, né, no Brasil colônia, uma prática médica ainda, porque ainda não tinham sido criadas as escolas de medicina.
E tudo foi mudando em termos de política de cuidado a partir da criação dessas escolas, né? Então, a primeira coisa a se pensar é justamente esse território de dominação médica do cuidado, né? Já há algum tempo, alguns pesquisadores de, inclusive, outras áreas, principalmente da antropologia, vêm questionando um pouco esse território de dominação médica do cuidado, né? Tentando propor algumas distinções na manifestação patológica da doença, algumas diferenças, né, dentro do que é concebido pela medicina, né? A percepção individual, subjetiva e a ordem cultural. Então, essas diferenças, elas foram sendo mostradas justamente para questionar a forma como a medicina definia a doença, né? Então, os antropólogos, eles foram mostrando o adoecer, né? O adoecer é um processo muito singular, né? Que cada indivíduo, cada família, cada comunidade, cada lugar, né? Cada grupo de pessoas vive de uma maneira bem peculiar. E olhar para essas peculiaridades é cuidar também, né? Então, a conclusão desses estudos era um pouco a partir disso, né? Tem estudos lindos, por exemplo, que mostram uma senhora que tinha uma prática, né, de cuidado indígena, né? O toré, ela praticava o toré bastante, né? E que ao longo, né, da sua velhice, né, ela foi sendo impedida de praticar o toré, né? Os filhos se tornaram evangélicos, eram contra e tal. E essa senhora foi adoecendo, 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 até que chegou um determinado momento que um médico muito humanista, né? Porque é isso, assim, a gente precisa entender que esse questionamento da dominação médica do cuidado, ele não é um bloco único, não foram só os antropólogos ou os sociólogos que resolveram questionar esse território. Não, os próprios médicos, dentro de uma medicina social, né? Existe uma medicina social construída como um movimento interno da própria medicina, começaram também a questionar isso, né? Então, até o dia que ela encontrou um médico muito humanizado, né, nesse sentido, muito sensível a essa questão, que virou para os parentes dessa senhora e disse assim: permitam que ela continue a praticar o toré. Né? E a partir do momento em que ela teve a possibilidade de retomar suas próprias práticas de cura e cuidado, ela teve uma melhora exponencial no quadro de saúde que ela apresentava. Esse estudo está documentado num artigo científico em antropologia, e isso é bem emblemático do que a gente está falando aqui, né? Que o cuidado ele não pode ser tomado apenas, né? E isso é muito bom a gente frisar, porque a gente não está aqui anti-medicina, né? É muito importante deixar isso bem claro, né? Ninguém está fazendo aqui a caça-bruxa aos médicos, de forma alguma. A gente está apenas considerando que a medicina é uma dentre muitas possibilidades de cuidado. A gente se cuida a partir de um antibiótico, se for necessário, a partir de uma internação, de uma cirurgia, se for necessário, inclusive. Mas a gente tem outras rotinas, outras formas, outros sentidos que são construídos e que são muito importantes para o nosso próprio cuidado. E aí a gente fala do nosso próprio cuidado individualmente, como também do nosso próprio cuidado em relação aos grupos, as partilhas de famílias, comunidades, lugares de pertença de cada um, né? Então, esses estudos, eles foram adentrando assim e trazendo outras abordagens de corpo, de doença, de saúde e de cura, né? Afirmando que essas práticas ainda transcorriam na vida cotidiana, mesmo com a instituição da biomedicina da prática médica, porque houve um tempo, e este tempo ainda traz muitos resquícios, né, na atualidade, em que as práticas que não eram da biomedicina, que não eram científicas, eram perseguidas com poder de polícia, eram proibidas, né? E disso, a gente passou por um grande período em que os próprios médicos, eles bloqueavam essa possibilidade, né, da sua clientela, né, dos seus pacientes acessarem essas outras formas de cuidado que eram suas, eram próprias,
eu acho que assim, todo mundo aqui, a não ser que os bem muito jovenzinhos, mas todo mundo tem aí uma receita de chá de família que veio da avó, né? A minha avó cuidou de 7 crianças só com fitoterapia, que eram os chás que ela fazia. E minha avó fazia benzedura também, né? No interior da Bahia, uma mulher sertaneja, cabocla e tal, que fazia isso. Minha avó benzia pessoas, rezava pessoas, e era uma católica fervorosa, aquele encontro sincrético do catolicismo com práticas indígenas de cura, né? Então, isso foi a vida inteira, cuidando de todo mundo com chás. E todo mundo vivo, e todo mundo forte, né? Até que o dia que o médico virou para ela e disse assim, não, isso tudo aí é superstição. E minha avó foi abandonando tudo aquilo. Felizmente, ela viveu 103 anos. Agora, os últimos 10 anos da vida dela, ela tomava 20 medicações por dia, entende? Os médicos conseguiram realmente retirar dela uma coisa que era dela própria, se cuidar com chás, se cuidar com tratamentos naturais e a própria reza dela, a própria fé dela, enfim, isso ela não largou efetivamente, né? Mas essa relação, né, de achar que só o remédio químico, né, tem valor, é muito, né, o remédio passado pelo médico, né, então o suposto saber médico, ele tem um peso, né, muito grande, e vai encolhendo, né, e aí encolhendo minha avó ficava encolhida diante de uma consulta. Isso é uma das coisas que a gente também estuda muito, assim, quem vai estudar o cuidado, o encolhimento do paciente diante do poder médico, e muitos médicos trabalham com essa moeda, como se eles realmente fossem superiores e como se nós não entendêssemos do nosso próprio corpo, porque não estudamos medicina. Isso é um grande equívoco. Quem mais entende do nosso corpo somos nós. Né? E dos nossos filhos pequenos, né? Eu que tenho filhos pequenos, muita gente tem aí, quem mais entende é a mãe, não é o médico. Né? O médico tem uma série de conhecimentos importantes, contribuições a dar, isso é excelente e tal, mas não é ele quem mais entende. Né? E o próprio SUS ele já trabalha com essa ideia. O modelo de integralidade de saúde ele é centralizado no usuário. Então é o usuário que diz, inclusive, que tem a opção, né, que tem a possibilidade de escolher a forma como vai ser tratado. No Brasil, em 2006, foram aprovadas as políticas de práticas integrais, né, em saúde, que são as integrais e complementares em saúde. Né, práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. Né? Então, hoje, um paciente ele pode escolher, ele pode dizer, não, eu quero ser tratado por homeopatia. Obviamente que salvaguardados aí todos os riscos, porque eu quero deixar muito claro que isso aqui não é um discurso antimédico, isso aí é só a possibilidade de uma dialogicidade com os médicos, que muitas vezes não é possível essa dialogicidade por causa da certeza, né, muito arraigada, né, de que só o tratamento médico é efetivo. E isso não é verdade. Né? E eu acredito que muitas pessoas têm inúmeras provas disso. Né? Obviamente que quando a gente chega a uma fase de uma densidade de uma doença instalada, não tem como simplesmente abandonar os tratamentos médicos e seguir apenas, né, tratamentos que... Enfim, nem uma coisa nem outra, né? Seguir os tratamentos que já fazia, ou mais naturais e tal. Tem coisas que exigem um tratamento, né, um pouco mais radical. Agora, isso não significa que você tenha que abandonar isso por isso. Né? A proposta é justamente a dialogicidade, a proposta é que esse médico, esse grupo, né, essa equipe, na verdade a gente não fala mais só do médico, é a equipe de saúde, né, ela possa dialogar com as outras referências que esse indivíduo traz. Por isso que é um modelo de integralidade em saúde centralizada no usuário. Né? Então, esses estudos antropológicos, eles foram trazendo a ideia de que o nosso corpo é o substrato da nossa experiência no mundo. Eu estou destacando isso porque isso vai ter muita importância na definição de políticas públicas específicas para os grupos. Né? E eu vou falar das políticas públicas mais adiante. Né? A gente trabalha com a ideia de cuidado como fato social total.
né? E aí, o que é fato social total? Enfim, e essa ideia de cuidado como fato social total é bem durkheimiana, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de Durkheim, e eu sei que tem muita gente que tem uma compreensão bem, digamos assim, preconceituosa e não corresponde de fato à realidade teórica do autor, né? Tem muita gente que fala, não, porque Durkheim achava que os fatos sociais são coisas, isso é horroroso, isso é cartesiano, isso é podre. Gente, vamos devagar e vamos conhecer o Durkheim a fundo, porque Durkheim, inclusive, tem várias fases, né? Assim como Marx também, né? Tem o primeiro Marx, segundo Marx, terceiro Marx, Marx jovem, Marx, né, maduro e tal. Então, tem obras e obras dos autores, né? E o Durkheim das formas elementares da vida religiosa é um Durkheim que eu acho que merece ser conhecido por quem sai por aí dizendo que o Durkheim é cartesiano demais, né? Duro demais. Fala a partir da coesão ou da coação social, né? Mas não, assim. Agora, essa ideia de cuidado, a gente nem traz propriamente assim, não foi o meu principal autor, né? Eu estudei o Mose, só que o Mose é sobrinho de Durkheim, né? Era sobrinho de Durkheim, e ele tem uma base durkheimiana no pensamento dele. Mas o que significa dizer que o cuidado é um fato social total, né? O Mose, né, como eu já disse, o sobrinho de Durkheim, ele define o fato social total como uma atividade que tem implicações em toda a sociedade, nas esferas sociais, psicológicas, econômicas, jurídicas, políticas e religiosas. Então, é por isso que a gente considera, que a gente toma essa ideia de fato social total para dizer, então o cuidado é fato social total. Por tudo que eu falei até agora, vocês compreendem que o cuidado é um fato social total? Olha as esferas como o Mose define, né, que o fato social toma: sociais, psicológicas, econômicas, jurídicas, políticas e religiosas. Então, uma atenção, uma prática de atenção à saúde, né, de prestação do cuidado, que não considere que o indivíduo transita e o indivíduo, ele eu não gosto de dizer resultado, porque fica muito maniqueísta, mas o indivíduo é isso, é a confluência, digamos assim, das suas esferas, né, psicológicas, sociais, econômicas, jurídicas, políticas e religiosas. Isso precisa ser compreendido, né? Esse sujeito que está lá não é um sujeito, não são sujeitos iguais, não são maquininhas em série que estão na nossa frente, são indivíduos que têm histórias, que têm corpos, né, que têm, enfim, culturas, que têm religiões diferentes, né, que têm opiniões políticas diferentes e essas coisas. Tem uma travadinha. Diante do espaço do cuidado. Travou? Um pouquinho só. Já? Destravou. Pronto. Na hora que eu ia falar, deu uma travadinha, aí destravou. Pronto. Então, a proposta, considerando, né, que o cuidado tem essas múltiplas dimensões, né, a proposta não é exatamente achar a cura de uma doença, digamos assim, né, curar o indivíduo nesse sentido, assim, tome esse remédio e vai, não. A proposta do cuidado, pensado na multidimensionalidade, é a constituição de uma sociedade cuidadora, inclusive tem obras dentro do estudo do cuidado com esse nome, por uma sociedade cuidadora, né, atenta aos seus engendramentos reprodutores, produtores e reprodutores, de perturbação existencial e adoecimento. Então, é essa a proposta, né, da gente ter uma sociedade cuidadora. E aí a gente diz, isso tem total consonância com as políticas do SUS. Né? O SUS, como ele foi definido, na sua melhor forma, né, e ele é a sua melhor forma, na prática tem muitos problemas, mas as definições que estão lá são as melhores, como diria um professor meu lá em Pernambuco, ele dizia, você pega o SUS, dá vontade de chorar. E é impressionante, é um documento avançadíssimo, assim. É muito, sabe, cada detalhe foi pensado. E por que isso? Porque foi um documento gestado por muitas mãos e muitas vozes. Foi um documento que foi resultado de uma das maiores lutas brasileiras, que foi a luta pela reforma sanitária. Então, é um documento que coincide com isso. Então, por isso que esse documento é tão bonito,
porque ele foi construído coletivamente e ele tem muitas vozes que falam a partir dele, né? Então, essa compreensão, né, de que a gente precisa se antecipar, está lá no SUS quando a gente fala em atenção primária. O foco do SUS é a atenção primária. Não é, né, cuidar da doença quando ela aparece. Não é a média e alta complexidade. A prioridade do SUS é a atenção básica, é a atenção primária, são as UBSs, é no lugar onde se conhece os indivíduos, as suas famílias, os seus padrões, as suas possibilidades de adoecimento, e por isso se antecipar, né? Por isso promover saúde, não remediar, né? É uma lógica que o SUS assimilou, né, nesse sentido. Então, a ideia que a gente tem, a ideia que a gente constrói, né, a melhor ideia, o melhor formato possível, né, de pensar nessas relações cotidianas que podem ser relações cuidadoras, ela reativa um dilema histórico dentro da sociologia, que é o dilema entre agência e estrutura, né? Então, retirar esse agente, né, esse sujeito, esse indivíduo, esse usuário, da passividade de receber, né, prescrições médicas, né, e compreender que todas as partes do cuidado sejam compreendidas como forças ativas que estão em relação de reciprocidade, né? Um bom médico, um bom profissional da saúde, de um modo geral, não quero nem ficar focando tanto na questão médica, mas assim, qualquer profissional de saúde, qualquer bom profissional de saúde, compreende que o seu paciente, né, o usuário, o cliente, ele também é bastante doador, né? Compreende que se aprende muito com essas pessoas que estão ali em busca do cuidado. Então, é uma relação de reciprocidade, né? Quando a gente escuta o indivíduo para compreender quais são os seus padrões, o que é que ele compreende do seu próprio corpo, ali é puro aprendizado para o profissional de saúde também. Então, há uma troca, há uma relação de reciprocidade, ou pelo menos deveria haver, né? Então, nesse sentido, né, a partir de todos esses, né, digamos, ataques positivos em relação, né, ao que se constrói em termos de prática médica, em prática de cuidado no Brasil, né, a gente vai chegando a conclusões, e aí vocês podem pegar diversos estudos que vão chegar a essa mesma conclusão, né, de que o processo de adoecimento, de busca de cuidado e de cura, né, é um processo multidimensionalizado que passa pela garantia de direitos, por modelos de gestão e pela definição de redes de apoio, além das questões que são do cotidiano mesmo. Ah, tá com um sintoma tal, precisa fazer isso assim. Mas não é só isso, né? Não é só isso que implica o contexto de cuidado. Não é só isso que define o contexto de cuidado. E né, falar de um sintoma e receber uma prescrição a partir desse sintoma. Não, envolve também a garantia do direito, né, no Brasil. Isso é definido a partir da reforma sanitária, o cuidado passa a ser um direito, né, a atenção à saúde passa a ser um direito, né. A Constituição de 1988, né, cria o SUS, mas só a partir da aprovação da Lei Orgânica em 1990 que o SUS passa a ser um modelo universal de saúde no Brasil, e saúde no Brasil é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, isso é obrigado, né? O Estado é obrigado, de fato, a conceder universalmente, né? A garantir universalmente a saúde dos brasileiros. Antes da criação do SUS, isso não ocorria, né? As pessoas que, por exemplo, não tinham nenhum tipo de ocupação, nenhum tipo de emprego e tal, elas estavam à deriva, elas não eram consideradas cidadãos de direito no sentido da saúde. Hoje em dia, a saúde é universal, né? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, né, deve ter sua saúde garantida. A gente sabe que na prática as coisas são bem, né, difíceis no Brasil, mas a gente tem um documento, né, que obriga o Estado. E o Estado pode ser, inclusive, criminalizado se ele provoca, né, o contrário de saúde, né? Se ele provoca o contrário de saúde nesse indivíduo.
E é por aí que se desenham as políticas públicas. A partir da definição do SUS, a gente tem aí uma nova gramática, a partir da definição do SUS e do aperfeiçoamento desse modelo. A gente é invadido, né, na área da saúde por uma nova gramática que faz todo sentido na constituição dessas políticas. Integralidade em saúde, humanização, promoção da saúde, vigilância em saúde e a definição de políticas específicas para grupos vulnerabilizados, né? Então, é pensar a saúde não como ausência de doenças, isso é mais do que ultrapassado, né? A saúde não pode ser tratada a partir de individualidades adoecidas, mas a partir de um conjunto mutuamente implicado de atores sociais que agem cotidianamente promovendo ou não bem-estar individual e coletivo, né? Então, é essa defesa de direitos e da equidade na assistência, né, que vai fazer toda a diferença, trazendo à baila demandas e desejos específicos, aspirações dos grupos e indivíduos assistidos. E aí, quem trata, um autor que é queridinho, inclusive, do GECLUJ, ele sabe disso porque eu falei para ele, é o José Aires, né? O José Aires, ele é médico sanitarista, professor da USP, né? Inclusive, ele estaria com a gente, não pôde por uma questão pessoal, ele estaria com a gente no nosso evento, dialogando, e ele é que traz para a gente, de uma maneira belíssima, eu recomendo muito a leitura do José Aires, essa entrada das demandas, desejos e aspirações específicas dos indivíduos assistidos. Veja bem, José Aires é um médico, né? E ele narra no seu livro uma experiência que ele teve com a paciente, né? Com a qual ele tinha essa relação. Está hipertensa? Tome medicação, e também ele dava outras sugestões, né? Pratique atividade física, alimentação e tal, etc, etc. E ele disse que todas as vezes que essa paciente chegava lá, né, sempre ela não tinha feito nenhuma dessas rotinas que ele tinha programado e ela estava com a pressão descontrolada. Aí ele disse que teve um dia que ele chegou assim, no ápice da loucura junto com ela, que ela chegou num horário assim que ele também estava péssimo, porque já era quase meio-dia, ele estava com fome, tinha atendido o dia inteiro, não estava bem. Ele chegou e disse assim, olha, eu vou colapsar se eu atender essa mulher de novo com o prontuário na minha frente e ela disser que não fez nada das rotinas que eu programei para ela como uma hipertensa. Fechou o prontuário. E aí virou para essa senhora e disse, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, eu quero ouvir a sua história. E aí foi a partir da história dessa senhora, quando ela contou assim, uma grande tragédia que tinha acontecido na vida dela, grande mesmo, em imensas proporções, né? Eu não vou contar para que vocês procurem aí depois o livro para ler, mas, e também porque a gente tem um tempo aqui, né? Que a gente tem que se ligar. E aí, o que aconteceu? A partir do momento que ele escutou, que ele compreendeu, inclusive, a origem daquela hipertensão, a relação deles mudou completamente. Relação médico-paciente. E aí, nesse sentido, ela começou a aderir às terapêuticas, às sugestões terapêuticas dele, porque eles constituíram um outro vínculo, né? Então, a nossa pauta aqui é toda relacionada ao estabelecimento de vínculos. Quer dizer, o estabelecimento de vínculos com o seu cuidador, tem inúmeros estudos sobre o cuidado falando disso, inclusive estudos da década de 80, são definidores da adesão dos pacientes aos tratamentos, né? O que a gente chama em psicologia de transferência e contra-transferência também, né? Que se não tiver, a gente não tem uma efetividade também no tratamento psicológico, né? Então, esse processo de vinculação é fundamental, né? Então, o José Aires, ele foi, né, inquietado com isso, ele tem ele tem um aprofundamento no conceito de cuidado, né, a partir de 4 categorias, ontológica, genealógica, crítica e reconstrutiva. E aí é um estudo lindo, recomendo demais, mas eu queria chamar a atenção para as categorias crítica e reconstrutiva, porque foi exatamente diante da sua prática que ele foi amadurecendo isso, né? Então, a categoria crítica e reconstrutiva, ele define, sobretudo, a partir do contraste entre duas possibilidades, o êxito técnico e o sucesso prático. E aí ele confronta essas duas coisas falando, olha,
uma prática em saúde pode ter um êxito técnico, né? O sujeito está hipertenso, você passou uma medicação, controlou a hipertensão, teve um êxito técnico, mas teve um sucesso prático, né? Teve uma efetividade na vida daquele indivíduo, ele mudou o padrão, né? Ou ele vai ficar sempre controlando a pressão com hipotensivos, né? Então, a partir dessa discussão, ele vai chegando a uma ideia de que a prestação do cuidado, ela tem que estar comprometida também com o que ele chama de projeto de felicidade do indivíduo. E aí ele está falando da atenção primária, da atenção básica, né? Como é que essas pessoas se comprometem, né, com o que faz sentido na vida daquele usuário para a promoção de saúde? Né? O que é importante para essas pessoas? Qual o seu projeto de felicidade? Né? Então, foi a partir dessa paciente, né, que foi esse caso assim, que ele citou como emblemático, que ele começou a pensar qual era o projeto de felicidade dessa senhora, e ele foi brutalmente interrompido. Né? E a partir desse momento ela se tornou uma hipertensa descontrolada. Né? Então, como é que se reconstitui isso na vida de uma pessoa, né? De um indivíduo? E aí os meus alunos de psicologia, eles sabem que eu sempre digo assim, que a psicologia ela está num lugar num lugar bem privilegiado, assim, não digo privilegiado para a psicologia, mas um lugar estratégico, digamos, em termos de cuidado na equipe multiprofissional, porque o psicólogo é exatamente aquele que está ali para lembrar para a equipe multiprofissional que ali existe um sujeito, com sua história, com seus desejos, com suas demandas. Então, assim, a nossa responsabilidade na equipe multiprofissional é muito grande, né? Na equipe interdisciplinar, né? Ela é muito grande. É a responsabilidade de lembrar que ali existe um sujeito de desejo, de demandas, de história, né? E por fim, Iris, quanto tempo eu ainda tenho? O pessoal está escrevendo um monte aí. São 14h32, vai até 14h45. Então, eu tenho mais 15 minutinhos. Pronto, dá para falar das políticas públicas. É porque eu ainda estava na dúvida. Às vezes, eu preciso de um regulador do tempo, sabe? Que às vezes a gente, né? Aí depois, Dani, se você não concluir, aí no começo da próxima transmissão, você conclui e aí a gente abre para as perguntas. Fica tranquila. Pronto. Mas eu acho que se eu tenho mais 15 minutos, dá para eu concluir tranquilamente, né? Então, resumindo, né, para o José Aires, é fundamental o desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo entre o cuidador, né, e aquele que procura o cuidado, ou seja, entre o agente de saúde, né, o prestador da assistência, o prestador do cuidado, e aquele que busca o cuidado por algum motivo, né, em que se possa exercitar uma sabedoria prática. Aí é que ele fala... o objetivo do profissional de saúde não deve ser o êxito técnico, mas sim o sucesso prático, ou seja, ele precisa fazer com que aquilo que é a sua bagagem, né, o seu conhecimento técnico, entre na vida desse usuário, desse indivíduo, e faça sentido, e seja assimilado, né, como algo que faz sentido em sua vida. E nesse sentido se chega ao êxito prático, ou sucesso prático. Né? Então, por isso que ele fala que o espaço do cuidado, ele deve ser um encontro intersubjetivo em que se possa exercitar uma sabedoria prática. Né? Não adianta apostar nos abismos, e muitas vezes os médicos fazem isso, eles apostam nos abismos epistemológicos entre o usuário e ele próprio. É óbvio que ele tem conhecimentos técnicos e um palavroide aí, uma série de jargões que vão ser inacessíveis àquele usuário, ele não vai compreender. Né? Recentemente teve, pelo Facebook, eu acho que vocês, não sei se vocês acompanharam, alguns médicos que ridicularizaram a forma como alguns usuários falaram, em vez de pneumonia, pneumonia, né, falaram errado, digamos assim, né, e eles fizeram essa ridicularização, expuseram esses pacientes em redes sociais e tal, até que chegou, né, uma médica, justamente, né, desse bom viés da medicina social,
e que chegou e disse assim, eu compreendo tudo que você está falando, eu sei sim o que é pneumonia, eu sei que muita gente morreu disso. Então, ela entrou na história do sujeito, dizendo que compreendia tudo que aquele sujeito falava, compreendia todo o seu esquema mental e sabia sim que pneumonia existia, porque o outro médico que expôs esse sujeito disse assim, colocou numa plaquinha e botou no Facebook, pneumonia não existe. E ela disse, né, em outro momento, existe sim, vem cá que a gente cuida, né? Então, tudo o que esse indivíduo precisa é justamente alguém que o compreenda, né? Que entre ali num mundo de sentidos, um mundo que é criado ali, né? Um encontro intersubjetivo, que nem é o mundo médico e nem é o mundo do usuário, é um mundo criado ali por eles, né? Na intersubjetividade, com referências de diversos mundos, do mundo médico, né? Do mundo do usuário, o que faz ali sentido e como aquilo pode funcionar. Então, isso exige, de fato, mais trabalho, né? Por isso que o SUS ele é voltado para a atenção básica, porque é ali, né, e a atenção primária, porque é ali que esses encontros intersubjetivos podem efetivamente funcionar, né? Uma outra coisa também que muito importante, muito interessante para falar do cuidado com a construção política, é que a partir dessas premissas que eu estou falando aqui para vocês, foram desenhadas políticas públicas específicas para os grupos vulnerabilizados, os grupos que precisavam, ou grupos que precisavam de uma atenção, de uma demanda específica, ou seja, deixa de se trabalhar com um modelo, né, né, de saúde, que seja, não digo universal, mas eu digo assim, que seja único para todos os indivíduos, e se pensa as especificidades e demandas, né, de cada indivíduo e grupo, nessa ideia, né, de conhecer melhor o território, conhecer melhor os indivíduos, né. Então, foi criado em 1994 o Programa Saúde da Família, justamente, que hoje em dia se chama Estratégia Saúde da Família, né, porque ele transcendeu a coisa de ser só um programa, é uma estratégia né, no Brasil. E isso cria um apoio nas famílias das práticas de saúde, das práticas de promoção em saúde, na compreensão, na entrada nesse território, né, na entrada nessas comunidades, nesses locais, nessas famílias, compreendendo os padrões familiares. E, nesse sentido, a gente precisa entender que as famílias são diversas, né? E as realidades também são diversas. Isso exige muito do profissional de saúde, inclusive um redimensionamento de si, porque não é a sua família comportadinha, lindinha, perfeita de margarina que você vai encontrar lá, né? Então, exige um desprendimento, né? Uma suspensão, às vezes, até dos próprios valores, para compreender, entrar e fazer sentido para aquelas pessoas ali no território para promover saúde. Porque senão nada acontece, né? Então, a partir daí também foram desenhadas, né? As políticas de saúde da mulher, elas começaram a ser desenhadas no Brasil até anteriormente ao SUS, mas de um modelo, eu trouxe aqui justamente para falar do contraste entre um modelo de cima para baixo, em que as mulheres absolutamente não eram consultadas em relação a que modelo de saúde gostariam, que se deu ali, mais ou menos, né, a criação em 1983, na década de 80, até o modelo de 2004, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi construída em parceria com diversos setores da sociedade, né? Movimento de mulheres, movimento negro e mulheres trabalhadoras rurais. Então, a partir disso, se desenha uma política de atenção às mulheres com enfoque em gênero, né? Com atenção à questão obstétrica, né? Inclusive a violência obstétrica, ao planejamento familiar, atenção em situações de abortamento inseguro, o combate à violência doméstica e à violência sexual, que isso, em termos de prevenção à saúde, é fundamental, né? Não existe nada mais adoecedor para as mulheres do que sofrer violência doméstica. E a partir da definição da Lei Maria da Penha, a gente sabe que essa violência ela tem vários meandros. Não é só o espancamento e a morte, que é o feminicídio, que são as coisas mais terríveis, mas é adoecedor também as pressões emocionais, psicológicas que essas mulheres sofrem em casa de seus parceiros.
né? Então, essa compreensão, né, de que a política pública precisa atingir preventivamente essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? A política nacional de atenção à saúde do homem também, né? Compreendendo as realidades singulares, né, do universo masculino, seus diversos contextos socioculturais, políticos e econômicos, porque são muitos homens, né? Então, são homens, no plural, assim, são realidades, né, masculinas diferentes, né? Então, compreender os grupos em suas especificidades, né, garantindo prevenção, promoção e saúde integral. A Política Nacional de Saúde Mental, de 2001, eu esqueci de falar a data da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, de 2008. E a Política Nacional de Saúde Mental, em 2001, que foi impulsionada pela reforma psiquiátrica no Brasil, né, um impulso antimanicomial, né, para a criação de um modelo humanizado de reabilitação psicossocial e reinserção social desse indivíduo, né, e não a sua segregação em manicômios. Né? Pessoas com sofrimento psíquico ou dependência química, inclusive, com a criação de CAPS, né? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, do ano de 2007, né? Que justamente é uma política que se dirige a compreender os efeitos do racismo, né? E o porquê do maior adoecimento do povo negro no Brasil, índices que mostram, né, esses índices de pressão e de processos de adoecimento maior desse grupo, né? Todas essas políticas, por serem políticas do SUS, elas também se desdobraram em políticas estaduais e municipais, né? Os estados e os municípios são obrigados a fazer com que essas políticas também sejam implantadas no desenho, na sua gestão de saúde, né? Dos seus modelos de saúde. A Política Nacional de Saúde, a pessoa com deficiência, de 2002, né, garantindo assistência nos diversos níveis, né, desde a atenção primária, atenção secundária e terciária, de média e alta complexidade, com processos de reabilitação, promoção de saúde e qualidade de vida, né, inclusive com equipamentos, né, garantia de equipamentos necessários a essa reabilitação. A Política Nacional da Pessoa Idosa, de 1994, regulamentada em 1996, né, com a proposta de promover o envelhecimento ativo, a promoção, prevenção e reabilitação, né, também, porque muitos idosos estão já na condição de pessoa com deficiência, então, incluindo a aquisição de recursos ópticos, órteses, próteses e meios auxiliares à locomoção, né? A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de 2002, um destaque interessante para essa política, porque ela propõe um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços, justamente para garantir o protagonismo das populações indígenas. A gente sabe, gente, que assim, o terror que muitos desses grupos que eu estou citando aqui, que têm políticas públicas direcionadas, sofrem ainda no Brasil. Ou seja, essas políticas estão desenhadas no papel, mas na prática, efetivamente, tem muita loucura acontecendo, inclusive e principalmente nesses últimos anos, desde que o Brasil sofreu um golpe de Estado de 2006, né? A situação desses grupos piorou bastante, né? Com um encolhimento, né, do investimento na área de saúde, com uma perseguição mesmo, um aumento da perseguição a esses povos, né? Mas existe, pelo menos no papel, uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, né? Com um modelo complementar de proteção, de promoção e recuperação da saúde, né? Que garanta ao povo indígena o seu protagonismo. Então, portanto, não é uma política que pode chegar de cima para baixo, chegando lá e desenhando e definindo já os modelos de gestão de saúde. Muito pelo contrário, é uma política que deve ser, mais do que nunca, né? Porque tudo aqui a gente falou nesse sentido, mas fruto de um encontro intersubjetivo que respeite e preze a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política desses povos, né? Então, foram alguns, existem outras políticas aí que foram desenhadas, mas eu falei aqui um pouco das principais, né? Só para a gente compreender, né? Eu espero ter conseguido fazer esse percurso histórico, né? Para a gente compreender como o cuidado passa, então, a ser uma construção política, né? Em direção à equidade social no Brasil. Muito obrigada.
Muito bom. E uma capacidade de síntese fantástica, Daniela. Você conseguiu. Tem muito mais coisa, mas assim, o foco principal, né? As Isso, coisas principais. Você isso. falou 2006, é 2016, né? O golpe, Por quê? o golpe. Porque você falou assim, a partir de 2006. Perdão, 2000, não, é confundi com as FICs, 2016, exatamente. Né? Nos últimos 4 anos, né? Às vezes eu fico assim com essa coisa de data, porque 2006 foi outro dia, né? Então, às vezes a Não, gente... 2006 foi a... Não, é porque como o meu trabalho foi em cima das FICs, o meu trabalho de doutorado foi em cima das FICs, esse ano de 2006 fica, de vez em quando, se pulando na frente dos... Foi 2016, com o golpe que a gente sofreu com, né, com o impeachment misógino da presidente Dilma, né? Exatamente. O pessoal está aplaudindo aí, adoraram vários comentários, muitos comentários, mas a gente não vai ter, eu não vou ter tempo de falar. Então a gente vai fechar essa transmissão e aí a gente abre outra daqui a pouquinho, assim que eu postar essa, 5, 10 minutos, eu te aviso de novo e te chamo para a gente fazer a segunda, que aí a gente começa, eu anotei, assim, não foram tantas perguntas, foram observações que o pessoal foi fazendo enquanto você foi falando. Eu anotei, mas também na outra transmissão, gente, a gente volta, viu? Daqui 5, 10 minutinhos, vocês vão procurar lá o ao vivo, voltem, que aí a Daniela vai responder as perguntas, tá bom? Agora eu tô com um dilema aqui, você é a primeira transmissão que eu faço depois da mudança dessa formatação do Instagram para encerrar. Porque ele vinha escrito assim, encerrar no cantinho. Agora não tem mais esse encerrar. Então, Mariana, se você puder me ajudar... Como é que eu encerro para gravar nesse períodozinho aqui que a gente está do tempo? Se você puder colocar aí para mim, Mari, por favor. Porque ele tem um xizinho assim do lado direito. Na formatação anterior, ele vinha escrito encerrar. Aí a gente só apertava. Agora ele só tem um xizinho. Eu aperto nesse xizinho. Quem souber aí, me ajude, por favor, que eu quero gravar, deixar gravada. Ivonete, você está chegando agora. Sim, Mari, tem o xizinho. Volte daqui a pouco, Ivonete. Você entrou no final. A gente está voltando daqui 5 minutinhos, viu? Sim, Mari, tem o xizinho. Clica no xizinho. E depois vai aparecer encerrar. Mariana que me ajuda em tudo isso, viu, Daniela? Maravilha, maravilha. Maravilha. A gente também, os estudantes que nos apoiam aí nas transmissões do GECUD. A gente vai aprendendo, porque assim, eu estava dizendo para ela, eu já estava expert. Aí eles mudam essa formatação e eles descobrem, esses meninos descobrem no instante. Sim, eu vou apertar o xizinho, vamos ver. Encerrar vídeo, pronto. Dani, até daqui a pouco. Voltando para as nossas interações, super simples, apertar esse xizinho, pronto, encerra. É uma bobagenzinha, mas eles adoram mudar, só para a gente ficar batendo a cabeça aí. Então, aguardando Dani. Oi, Lielson, tudo bom? Eu registrei aqui um pouquinho, entraram também, entrou outra pessoa aí também que eu esqueci o nome, mas o nick eu registrei. Lara, Tayane, tudo bom? Aguardando Dani, tá? Pra gente fazer as perguntas aí. Esses nicks de vocês aí, eu não sei o nome de cor de todo mundo não, viu, gente? Boa tarde, quem tá entrando aí. Espero que vocês estejam gostando. Daniela muito clara, né? Muito objetiva e num tema de muita relevância, muita importância, não só para psicologia, mas para todas as áreas. Tudo certo, né, Lielson? Joia. Então, vamos aguardar a Dani. Eu já avisei que a gente estava recomeçando. Boa tarde, Renato. Na quarta-feira teremos Clarice Nisquier, a atriz. Tudo bem, né, Tayane? Ai, Dani aí. Tudo bem, Tayane? Deixa eu chamar a Dani. Nossa segunda parte da transmissão até 15h40. 15h40, 15h45, por aí. Oi, Dani, de novo. Uma coisa, parece só o xizinho pronto, já está lá gravado para, né, tô avisando aqui o pessoal que não está tendo a oportunidade, quer dizer, quem está ao vivo aqui, avisar o pessoal que não está aqui para assistir na gravação, tá bom, gente? No IGTV da página
E eu sempre peço uma síntese, viu, Daniela, para as pessoas que estão participando, eu peço uma síntese, assim, só resumindo um pouco do que você trouxe e tal, e aí depois eu encaminho para quem participa, se a pessoa quiser ter acesso, para ver essa capacidade comunicativa também, que eu acho legal. Para a gente ter o feedback também, eu gosto, né? Normalmente eu gosto. Se você quiser... Uma síntese que você fala escrita? Do pessoal que participa, eu sempre, que assiste, eu sempre peço uma síntese. Não, não é obrigatório, não. Manda quem quiser, né? Agora, para a turma que eu estou ministrando a disciplina, aí é uma atividade que faz parte da atividade assíncrona, né? A síntese. Ah, João. Eu aproveitei, eu fui juntando uma coisa com a outra, porque a gente, né, nesse semestre extraordinário, a gente também vai ter que... E tudo está ligado, né? Eu estou trabalhando com a psicologia da aprendizagem. A gente não é esse tema especificamente, mas é essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade que a gente precisa fazer, né? Bom, eu anotei várias coisas. Então, Mariana coloca assim, e você logo em seguida comentou o que o doutor José Aires trouxe, né? Você logo em seguida comentou o que Mariana sinalizou aí. Mas ela fala também da dimensão do cuidado, Daniela, não só do cuidado como uma ação que você vai procurar um especialista, que você vai ter uma escuta, né? Você vai ter uma fala para ocasionar uma escuta clínica. Mas Mariana está trazendo também o cuidado frente a gente olhar para o próprio corpo numa dimensão assim, de fazer uma dança, de fazer um canto, de praticar esporte, de dormir bem, de meditar. Essa dimensão do cuidado que não é necessariamente ir a um profissional, né, para olhar a gente e sugerir algumas coisas. Então, você logo em seguida falou que você acabou dizendo que o médico perguntou, né? Eu já falei para ela fazer várias dessas coisas. Ela vai chegar aqui e vou saber que ela não fez. Então, né, boa alimentação, a gente já sabe disso. Então, eu quero emendar uma pergunta nessa colocação de Mariana. Por que você acha, assim, até na perspectiva do nosso trabalho, né, na área do psiquismo, que as pessoas têm essa consciência da importância desse cuidado com elas mesmas, no sentido de prevenção e não de remediar, né? Não de remédio, mas mesmo assim, a grande maioria tem tanta dificuldade para assumir esse autocuidado, né? Se a gente puder chamar assim, de eu cuidar de mim mesma, sem precisar necessariamente que um clínico de qualquer área me diga o que eu tenho que fazer, né? Quais são os fatores que você considera, assim, que fazem com que impeçam as pessoas de realmente ter esse cuidado mais integral, como Mariana pontuou aqui? Sim, é fundamental, assim, né? Pessoalmente e profissionalmente, eu sou super favorável, né, que o próprio indivíduo desenvolva o seu autocuidado, porque, veja bem, a gente abordou muito a coisa na arena, digamos assim, né, do encontro com o profissional de saúde, né? Porque a gente estava falando do cuidado como construção política e tal, então a gente abordou as coisas muito nessa arena. E aí eu pergunto para vocês, eu vou tipo assim, fazer uma coisa meio psicológica nesse sentido, né, de uma pegadinha, como a gente devolve com uma própria pergunta, né? Como eu posso fazer como é que eu posso ir para essa arena, né, dessa arena, digamos assim, de disputas de narrativa, não disputa bélica necessária, ninguém precisa brigar, mas é um nível de disputa no sentido que são disputas de narrativa. Como eu posso me presentificar nessa arena com os outros profissionais de saúde para defender o meu corpo e defender os meus princípios, enfim, né, aquilo que faz sentido para mim, se eu próprio não sei o que é que faz sentido para mim, entende? Uhum. Então, assim, a melhor forma de se preparar para esse encontro, quando, né, esse encontro se faz necessário, e, aliás, procurar um especialista é algo que faz parte do nosso cotidiano, porque, inclusive, a gente precisa fazer aqueles exames e tal, todo mundo tem uma rotina de exames que precisa fazer. Como chegar diante de um especialista sem conhecer o que é que meu corpo gosta, o que é que meu corpo precisa, né? O médico pode virar para você e dizer, faça natação, você odeia.
Você não sabia que odiava porque você simplesmente nunca tinha experimentado, né? Você não sabe o que você gosta porque você simplesmente não faz nada, né? Então, esse processo, né, de olhar para o corpo, olhar para si, ter um processo de autocompreensão, um processo de autoconhecimento e de autocuidado é fundamental. É como se a gente estivesse, assim, de fato, afiando o nosso, né, afinando, né, para lembrar daquela música, afinando o nosso instrumento, né, que é o nosso corpo, que é o nosso substrato, como eu falei aqui na estante, o nosso substrato da existência no mundo. Né, aquilo que é tudo, que é toda a nossa presença, né? É esse corpo e essa alma, obviamente eu vi que alguma pessoa colocou alma e corpo, corpo e alma, claro, eu estou falando aqui de dimensões inseparáveis, inclusive disso, mas é o substrato da nossa entrada no mundo, esse corpo material, esse corpo físico. Então, a compreensão disso, que passa por essa afinação do nosso instrumento, que é o processo de autoconhecimento, o processo de autocuidado, é fundamental se a gente quer ter um bom encontro com um profissional de saúde. Porque senão, se a gente de fato tem um nível de ignorância desse corpo a ponto de nem lembrar que o corpo existe, e inclusive agora isso é até matéria, como a gente está vivendo nesse mundo remoto virtual, às vezes a gente esquece que o corpo existe. Na verdade, a gente fica em frente dessas máquinas aqui e esquece que o corpo tem necessidades, né? Isso, é. Então, a compreensão disso é fundamental para esse agora, encontro. Você não, eu fico pensando, Dani, também assim, a forma que as coisas estão instituídas, muitas vezes é delegado para o médico esse lugar de saber do paciente. Quer dizer, é o médico que sabe, quer dizer, muitas pessoas vão ao médico e assim, o que o médico te disse? Quer dizer, a pessoa delega para o médico que fale sobre ela. Então, nós não temos uma educação, uma cultura voltada para esse autocuidado, né? Você vê, às vezes a pessoa diz assim... Esse autoempoderamento, né? Isso, e muitas vezes até para tirar também a responsabilidade, porque assim, o médico mandou. Veja a história que você contou da sua avó, que era uma pessoa que ela mesma tinha esse trabalho, esse cuidado com ela fitoterapêutico, quando o médico, ela parou, ela negou toda uma sabedoria. Encolhendo, isso, foi encolhendo diante do médico, né? Eu vou falar até uma coisa engraçada aqui para vocês, que meu filho de 10 anos estava aqui na minha frente, eu disse assim, filho, você está gostando aí? Ele tá entendendo? Ele, tô entendendo alguma coisa. Agora, você falou que não era contra médico, mas você tá bem contra médico aí, né? Porque você foi falando, né? Mas é porque é isso. Eu já passei, e eu estou falando disso não só como uma profissional que estudou, que acessou e que ouviu isso de pacientes, mas como alguém que passou por isso. Muitas vezes o médico ria, porque acompanhei muito minha mãe, mas minha mãe teve um itinerário terapêutico assim, que foi, de fato, as duas filhas se formaram em psicologia, para você ter uma ideia. Então foi algo assim, iniciático para a gente, né? Porque minha mãe tinha muitos problemas de saúde. Então, quando a gente chegava no médico, o médico muitas vezes ria dela, quando ela falava coisas a respeito de si, entende? Então, foi assim, motivado por esses absurdos, que muitas vezes eu realmente me insurjo contra a medicina quando ela se coloca como soberba, né? Quando ela ri de um paciente que fala sobre si, como se ele não entendesse nada sobre si, como se ele, médico, é que entendesse sobre o corpo do outro. Isso não é verdade. Né? O que a gente quer é justamente uma dialogicidade e que os médicos e a própria medicina compreenda que ela é uma das múltiplas formas de cuidado. Isso aí é muito importante. Isso, né? Por isso que eu coloquei aqui, né? Dimensões do cuidado. Quer dizer, não é a medicina, não é a medicina que é hegemônica no cuidado, né? Se você pensa numa instituição como o Hospital Sara. O Hospital Sara tem lá os protocolos, mas eles têm toda uma organização entre os profissionais que conversam sobre determinados pacientes e o protocolo do psicólogo, do pedagogo, que está dentro do hospital, inclusive, acompanhando a criança. Às vezes a criança está fazendo uma atividade que tem que parar para tomar o remédio. Tudo bem, tem que tomar o remédio. Mas muitas vezes há uma invasão. Não, tem que tomar o remédio. O remédio é mais importante do que aquele apoio que ela está acima de qualquer coisa. Às vezes a criança está ali
profissional se colocando, sentindo o vínculo, né? Como você trouxe aqui, todas as linhas, é unanimidade, todas as linhas analíticas falam do vínculo. Sueli esteve aqui com a gente, com a teoria do apego, todas falam da construção do vínculo, da transferência. Né? Aí a criança é interrompida naquela atividade porque o remédio, às vezes o remédio mais importante até do que a presença do próprio médico. E a gente sabe que, né, às vezes o olhar, a forma que o médico conduz é muito mais aliviadora. Claro, tem situações que a gente não está dizendo aqui que não é para tomar o remédio, porque não é ou isso ou mas existe a forma, existe inclusive uma forma de parar aquela atividade, porque às vezes o antibiótico tem o horário, né? Mas existem formas e formas de parar. Uma forma é, para tudo aí, vai tomar remédio e tal. Quer dizer, nada mais faz sentido, aquela criança vai achar que realmente aquelas coisas são menos importantes do que o remédio. Se a gente para de maneira brusca e agora vai ser o remédio. Outra coisa é integrar esse remédio naquela rotina, naquela brincadeira que já acontecendo. Opa, chegou, sei lá, né? Fala aí alguma coisa, chegou... Eu perdi agora uma inspiração. Chegou a porção intergaláctica, chegou a porção intergaláctica que vai fazer, não sabe, uma coisa assim, você integrar aquilo numa brincadeira e tal, e pronto, interrompeu, mas interrompeu respeitando que ali era uma brincadeira, né? Então tem isso. Uma outra coisa assim, quem já acompanhou o paciente em hospital, sabe que tem assim, a hora da visita médica. E você que não esteja a postos na hora da visita médica, ele não espera 3 segundos. Né? Eu já passei por situações de minha mãe estar no banheiro, o médico chegou, ela está no banheiro, pelo amor de Deus, é uma senhora, ela está terminando aqui. Não, agora não pode, né? Você quer dizer que ele não vem mais, e pronto, agora só de noite, só de tarde, eu sou amanhã de manhã. Nesse nível, assim, sabe? Então, assim, o que é isso? É um terror médico ou é um acompanhamento médico? Isso, né? isso então, mesmo. Já passei, justiça seja feita, já passei também por diversas situações muito humanizadas com médicos que foram maravilhosos. Claro. Que foram a gente não está demonizando a medicina, não é isso? Não. Inclusive, digo a você que passei por médicos no sentido de, né, o cuidado principalmente com minha mãe e também agora com minha filha, que uma parte do tratamento foi o cuidado que esses médicos tiveram com essas pessoas que eu acompanhei. Né? Então, em grande parte, muitas vezes, é o que você falou, né? Já é curativa a forma como você lida com o usuário, com o paciente. Né? A escuta é curativa, né, Daniela? A escuta é curativa. Laís dividiu uma experiência aqui, Daniela, que ela disse que o pai dela teve AVC e resistiu ao acompanhamento psicológico. E aí ela levou a força, ela botou bem assim, eu levei a força e disse à psicóloga que ele estava resistindo. Na segunda sessão ele já quis ir. Então assim, eu queria também que você comentasse um pouco essa coisa de levar a força e também vou emendar outra pergunta, que é, muitas vezes no tratamento da depressão, a pessoa toma a medicação, mas não faz a psicoterapia. Então assim, muitas questões, aliás, caminhariam muito bem juntas, né? Você ter a medicação, mas você ter a psicoterapia, porque o remédio é na consequência, a psicoterapia é na causa. Então, e muitas vezes a gente vê as pessoas drogadas, né? Drogadas no sentido da medicação, que eu quero falar, porque é uma droga, óbvio, e sem a psicoterapia, porque a psicoterapia requer também um movimento que a pessoa faça. Então, eu queria também que você comentasse essa história de levei a força, porque me chamou a atenção. Até por ser assim, eu entendi, viu, Laís, o que você quis dizer, que você levou no intuito de fazer com que ele desmistificasse esse lugar da psicologia. Mas, até que ponto a gente leva uma pessoa também obrigada para fazer psicoterapia? Eu acho que é delicado também. Queria que você comentasse essas duas coisas. Na verdade, em relação a essas duas coisas, eu acho que cabe uma reflexão em relação à rapidez e liquidez, pegando aí um pouco de Bauman, dos nossos tempos, né? A gente vive em tempos que são absolutamente desvairados em relação a ritmos, né? A gente vive num desvairio em relação ao tempo, né, hoje em dia.
tudo atropela a gente. Na hora que eu entrei aqui, eu vi você comentando que hoje é o dia de coisas sucessivas acontecendo, entendeu? Eu estou da mesma forma, né? Daqui a pouco eu vou ter que sucessivamente emendar mais 2 atividades. Então, esse desvario do tempo, né, que a gente está vivendo em nossa atualidade, faz muitas vezes que a gente perca a medida das coisas como elas devem ser, porque é como se a gente tivesse assim, bom, não há tempo para que as pessoas tomem o seu tempo de realização das coisas. Parece que tem um tempo imperativo em que tudo tem que acontecer muito rápido, né? A utilização desvairada de psicoativos é um pouco isso, as pessoas não têm paciência de viver esse processo de maneira contínua e talvez de maneira um pouco mais perturbadora, que tome um pouco mais tempo de sua existência e que, inclusive, a impeça de estar nos seus lugares produtivos, porque tem muito disso, né? As pessoas não têm tolerância com quem está vivendo em depressão. Ah, minha filha, você vai ficar quanto tempo aí deprimido? Então, eu vou te demitir, vou colocar outro no seu lugar. E aí a pessoa tem que tomar o remédio para garantir uma funcionalidade, né? Isso. E aí, nesse sentido, as pessoas... Desculpa, o funcionamento da sociedade é para isso, é de resultado, isso, né? Exatamente. Acha que ser, né? A gente tem uma compreensão do que é funcional, é ser produtivo, né? Um nível de produtividade que gera esse desvario com o tempo das coisas, né? Então, nesse sentido, o indivíduo ele massacra os seus próprios tempos, né, de vivência de um sintoma em que ele possa ser elaborado e tenha todo o percurso clínico para que esse sintoma seja elaborado e vai direto na medicação. E aí, a medicação lhe parece milagrosa, né, resolve dar aquela pílula da felicidade, muita gente vai entrando nessa e esquece do processo que deveria estar coadjuvante ou até mesmo não precisaria dessa medicação fazendo uma psicoterapia, muitas vezes, né? Vai direto na coisa e muitas vezes que precisa fazer a medicação é absolutamente imprescindível que corra em paralelo uma psicoterapia, porque o processo de desmame tem que ser feito, né, algum dia, e as pessoas acabam que não fazem e ficam cronificando a sua relação com as medicações, tornando, de fato, como você falou, tornando-se dependentes das medicações para funcionar dentro de um padrão de produtividade. Em relação ao outro exemplo, eu fico um pouco receosa de comentar por não conhecer a realidade de perto, né? Mas, efetivamente, a gente não recomenda que o paciente seja, de fato, levado à força, mas eu precisaria compreender um pouco melhor o contexto e até estar em diálogo com essa família para falar alguma coisa mais definitiva em relação a isso, né? O ideal, e aí eu acho que, de novo, a reflexão sobre os tempos, é respeitar o tempo do indivíduo, compreender a necessidade daquilo em sua vida e ir processualmente conversando com ele para poder, né, desmistificar, porque muita gente não quer fazer psicoterapia porque tem aqueles velhos preconceitos, mas eu não sou maluco, eu não estou, né, jogando pedra, eu não estou isso. E assim, não tem nada a ver, a gente sabe que, né, isso aí é um mito associado à psicologia, que é uma mentira sem mais tamanho, né? Muito pelo contrário, como a gente está abordando aqui, né? Para que você tenha um encontro intersubjetivo positivo, não só com algum profissional da saúde, mas com qualquer outra pessoa na vida, seja seu parceiro ou parceira, né, afetivo, sexual, ou filho, ou mãe, ou qualquer ser nesse mundo, né, que você vá se relacionar, o processo de autoconhecimento é fundamental para que você tenha o seu instrumento afinado e que você não enfie os pés pelas mãos e crie mais problemas para a sua existência, inclusive, né? E as pessoas não compreendem que a psicologia, a psicoterapia é muito esse investimento, né? No autoconhecimento, no autocuidado e tal. Muito, muito, muito mais. Não tem nada a ver com esse negócio de maluco. Inclusive, a gente nem utiliza mais essa expressão, assim, é maluco e tal, isso é algo, né, do campo do pejorativo, né, do campo da violência, inclusive, com as pessoas que passam por sofrimento psíquico, né? Isso. Inclusive, Daniela, eu fico pensando que talvez até a psicologia
se colocar mais socialmente, se colocar mais à disposição das pessoas, porque às vezes quando fica algo também muito reservado, as pessoas, né, eu penso assim, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, o Projeto Axé, eles trabalhavam numa perspectiva que eles chamavam de paquera pedagógica, quer dizer, ao invés de tirar a criança da situação de rua para levar para a instituição, o educador vai até a rua. O educador faz um approach, né, uma aproximação dessa criança para que ela chegue à instituição. Então, às vezes, essa coisa de levar para o psicólogo fica um negócio que parece que é um... O que está acontecendo? Ainda mais num caso, a gente não conhece o caso, mas ele teve um AVC, então ele já está se sentindo muito fragilizado. E é claro que ele precisa dessa ajuda. Agora, a gente pensar que a própria equipe que o atendeu para essa condução, esse tratamento do AVC, tem que ter a figura da psicóloga, do psicólogo ali, que vai atender junto com o médico que deu o diagnóstico, que fez os exames, que conversou com esse paciente, né? Para que não seja um outro lugar que ele vai fazer essa psicoterapia. Então, aí, voltando até pelo que você disse do SUS, algumas pessoas pontuaram isso também. Por que será que não funciona? Porque é um modelo tão, assim, teoricamente perfeito e não funciona na prática efetivamente, né? E, assim, uma coisa que eu percebo, às vezes atendimentos que as pessoas sabem que elas têm o direito, que é gratuito, até psicoterapêutico, semanal, quinzenal, muitas vezes a pessoa não vai. Às vezes a pessoa não vai por uma falta de condição até de pegar um transporte para ir para o lugar toda semana, que a gente sabe que às vezes tem pessoas que não têm essa condição de pegar o transporte, mas também por entendimento de que a psicoterapia ela tem que ser regular. E muitas vezes a pessoa não entende isso, porque ela não recebeu uma educação para a psicoterapia. A minha pergunta nesse sentido para você é assim, até que ponto a área da psicologia não é responsável também por não trazer para essas pessoas essa educação para o processo terapêutico, entendeu? Que você não vai procurar um terapeuta quando você está mal, quando você está péssimo. A psicoterapia é prevenção também. É um trabalho que todo mundo deveria, assim como a gente faz, né? A prevenção de várias coisas, a gente vai ao dentista, a gente vai ao médico, a gente teria que ir ao psicólogo com frequência, né? Como é que você pode comentar isso que eu trouxe? Então, é interessante isso que você traz, porque na realidade já foi bem pior. Em termos, né, do isolamento do psicólogo em suas práticas clínicas, em seu consultório, em modelos médicos voltados, inclusive, para uma única classe social, né, modelos de atendimento inacessíveis, a maior parte, digamos assim, né, dos cidadãos comuns, né. E hoje em dia a gente melhorou justamente por acredito eu, né, por um trabalho também muito forte dos conselhos, o Conselho Federal de Psicologia, os regionais também, né, para defender a participação dos psicólogos nas diversas equipes de saúde. Então, hoje em dia, a gente tem psicólogos que estão previstos, a atuação de psicólogos é prevista desde a atenção básica, né, de baixa complexidade, até a atenção terciária de altíssima complexidade, né? É previsto nos desenhos, né, de saúde a presença desses psicólogos nos NASFs, né, que são núcleos de apoio aos PSFs, né, Estratégia Saúde da Família, passando, né, pelos de média complexidade, os CAPs e tal, obviamente, e também a psicologia hospitalar, né, esse campo de atuação. Além da área de saúde, também na área social, nos CRAS, né, nos Centros de Referência em Assistência Social, é prevista a atuação do psicólogo em conjunto com o assistente social. Então, eu acho que houve não só um reconhecimento, mas também como um trabalho, né, dos conselhos, das organizações, né, de psicólogo, no sentido de defender a presença, né, desse profissional nas equipes, e eu acho que esse trabalho, né, do psicólogo nessas equipes é fundamental para a compreensão e para a desmistificação, né, da psicologia como algo que seja, por um lado, só de elite, só acessível às elites, como já foi um dia e ainda, né, temos resquícios disso, como também, por outro lado, esse desconhecimento do que é psicologia, né,
e achar que é coisa de quem está no nível de perturbação mental, já que já está oferecendo perigo para a sociedade. Não se trata disso, né? A gente tem uma crítica a esse tipo de coisa que passa, inclusive, por essa ideia de segregação de alguém que tem uma perturbação mental que chegue a apresentar aqui e acolá algum tipo de perigo, né, para a sociedade. Então, isso aí é também um absurdo, né, a segregação dessas pessoas. Então, isso é problemático tanto no sentido, né, de uma pessoa que tenha algum nível de perturbação mental maior, como também de reduzir as possibilidades de atenção psicológica por conta desse tipo de imagem irreal, né, a respeito do que é o trabalho de psicoterapia. Eu queria deixar aqui bem assim, ressaltada mesmo essa característica, assim, que eu acho que a gente chegou a uma metáfora bem interessante, né? Essa assistência psicológica diz muito respeito à afinação desse instrumento, né, que é a sua própria existência, para os diversos encontros intersubjetivos que você tem na vida. Aqui, para a nossa discussão especificamente, a gente está falando do encontro intersubjetivo com um profissional de saúde. Né? Como é que você vai estar diante de um médico para falar do seu próprio corpo, se você desconhece esse corpo, se você desconhece o que você precisa, o que você deseja, o que você demanda, né? Se você não está fortalecido o suficiente enquanto sujeito para ser sujeito do seu próprio tratamento, para ser essa centralidade no usuário que a gente quer promover com o SUS, né? Então, tem muito, eu queria deixar muito registrado isso, assim, é um investimento em si próprio em todos os níveis, inclusive nessa questão do fazer suas próprias escolhas em termos de cuidado, né? Você trouxe essa questão da produtividade, né, no sentido funcional, assim, mais capitalista mesmo, né? Porque existem muitas formas de produtividade, mas essa produtividade... de ser funcional, exato. Aí eu fico pensando também, Dani, o tempo de uma consulta, às vezes, médica, né? Às vezes a gente passa mais tempo na sala de espera do que dentro do consultório médico. Então, quando você disse, né, que o doutor José Aires, ele parou para ouvir a história e ali foi feito um vínculo, isso tem muito a ver com a perspectiva homeopática de tratamento, né? A homeopatia, ela precisa conhecer a história daquele sujeito para até fazer, né, ministrar não é nem um remédio, é uma fórmula que seja de homeopatia ou até de floral, vai vibrar com vai fazer uma combinação daquela personalidade com o tratamento. Enquanto que a alopatia vai agir na causa. Então, não há tempo de escutar o paciente, né? É uma coisa que tem que ser também por produtividade, sobretudo nos convênios e nos atendimentos, assim, que tem uma fila enorme de pessoas aguardando. Então, eu fico pensando também na precarização que a gente tem desse tratamento, desse cuidado, né? A pessoa, às vezes, vai para uma consulta, se ela sair sem a receita, ela acha que não foi uma consulta. Mas no momento que você abre uma escuta, aí ela entende que aquele lugar né? O médico olhou para ela. Então, eu fico pensando também, Anne, na formação do médico em psicologia. Um médico que tenha também, né, não só médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, mas assim, na faculdade, até que ponto as faculdades que não são de psicologia realmente podem usufruir dessa formação da área psicológica para todas as formações, né? A gente fica muito assim, a educação tem muita formação, na UNEB é bem forte a formação na psicologia, a fonoaudiologia também tem muitas disciplinas de psicologia, mas a medicina não tem muitas disciplinas de psicologia, né? Então, assim, eu fico às vezes pensando sobre isso, assim, como é que esse médico também pode ser formado para isso? Porque também ele não foi formado. É na formação inicial também que você vai trabalhar essa cultura relacionada ao processo terapêutico. E muitas vezes os próprios profissionais não fazem psicoterapia. Então ainda tem isso. O profissional que cuida do outro, queria que você comentasse também o cuidado que o profissional precisa ter consigo mesmo. Pois é, eu sei que é muita coisa, o cuidado, mas... exatamente. Quem cuida do cuidador, né?
Exatamente, a gente precisa ver esse lado também, né? Os médicos, eles são expostos a rotinas absurdas, muitas vezes, né? E recentemente a gente teve até uma psicóloga escolar com a nossa turma, né, de seminários, discutindo, debatendo um pouco, né, o trabalho da psicologia hospitalar e tal, e uma das coisas que ela falou foi: eu nunca mais vou julgar os profissionais de saúde que muitas vezes cometem determinadas aberrações, são frios, são distantes e tal, porque é uma loucura o que a gente passa dentro das unidades médicas. A gente precisa ver esse lado também. Mas a gente não pode ver esse lado para justificar a violência, né? A gente tem que ver esse lado para investir no cuidado dessas pessoas e desses profissionais que estão submetidos a essas rotinas, né? Rotinas absurdas, né? De plantões seguidos de 14, 20 horas, sem comer direito, sem dormir direito, totalmente desumano, né? Vivendo diante de realidades, perdendo pacientes, né? com os quais ele estabeleceu vínculos. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde, eles alegam que eles se revestem de uma couraça fria para poder sobreviver àquela condição, né? Então, a gente precisa compreender isso bastante. Eu acho que isso aí deve ser matéria de estudo. O que não pode é justificar a violência. O que não pode é a gente dizer, realmente, ele agrediu o paciente, né, coitado, porque ele estava 14 horas sem comer, sem dormir direito. Não dá, né? A gente não pode ir por essa lógica, né? Porque senão a gente vai entrar na barbárie. Exato. Né? A nossa lógica deve ser outra, justamente o cuidado com esse profissional, né? O cuidado com suas rotinas, como é que são estabelecidas, como é a vida do profissional de saúde. A gente viveu aí no período de pandemia, a gente viu quanto egoísmo foi expresso em relação ao profissional de saúde. A gente está vivendo. Não, eu tô dizendo, a gente está vivendo, a gente está no epicentro, inclusive, mas eu digo emblematicamente ali no início da pandemia, quantas agressões os profissionais de saúde receberam, né, por pessoas inconformadas com a real, que é a necessidade de isolamento e distanciamento social. Né? E esses profissionais eram agredidos, esses profissionais que estavam ali no sacrifício, na loucura, né, para cumprir as suas funções, para não sair de suas funções. Gente, existe um índice altíssimo de profissionais de saúde que cometem suicídio. Recentemente a gente teve a campanha de Setembro Amarelo, né? A gente tem um índice altíssimo de profissionais de medicina, é um dos índices maiores do curso de medicina, né, Dani? Imagina! Né? E assim, médicos que utilizam antidepressivos, um índice altíssimo de médicos que utilizam psicoativos e antidepressivos para sobreviver a essa carga, né? Então a gente precisa ver esse lado também muito importante, né? Eu não estou me lembrando qual foi a outra questão que você colocou. Você colocou essa do cuidado do cuidador e a outra foi... a diferença do paradigma da homeopatia para a alopatia. Sim, então... eu estudei, a minha tese foi justamente essa, né? Pensando como as práticas integrativas, o que é que elas ensinam, digamos assim, né? Para a medicina, né? E o próprio José Aires, ele faz parte de né? Eu não sei como é que está a vinculação dele agora, mas ele esteve muito próximo a Madel Luz, que é uma médica também, que estudou longamente a homeopatia. Então, a linhagem de pesquisa dele é justamente de médicos que estudaram as práticas integrativas em saúde e viram que essas práticas elas trazem um maior teor de integralidade do que as práticas da biomedicina, né? Justamente por essas questões que você trouxe. E eu fui uma psicóloga que fiz esse trajeto para retornar, digamos assim, né, a psicologia enquanto proposta clínica, né? Porque durante a minha formação eu fiz um percurso pela psicologia social, tangenciando ali o cuidado e a prática clínica o tempo inteiro. Mas indo a partir disso, né, eu fui compreendendo esses fluxos relacionados aos processos socioculturais e tal, né, dos grupos especificamente e tal. Fui fazer doutorado em sociologia e aí no doutorado em sociologia eu me aproximei dessa discussão que é da saúde coletiva e aí retomo esse meu lugar de psicóloga diante, né, do cuidado. Porque foi justamente a partir desse estudo da confrontação entre as práticas integrativas em saúde
e as práticas da biomedicina, as práticas da medicina científica, que eu observei, olha, aí, toda a questão é a centralidade nesse usuário, a integralidade em saúde significa que esse usuário está no centro de suas escolhas. E aí, nesse sentido, né, o que eu tenho trazido, né, que é o acúmulo que as pesquisas nos dão, né, eu tenho trazido muito para as minhas disciplinas em psicologia, a formação de psicólogos, né, nossa formação tem um lugar estratégico na equipe interdisciplinar e, portanto, um lugar de grande responsabilidade, que é justamente prezar pelo princípio da integralidade em saúde e lembrar na equipe interdisciplinar que ali tem um sujeito com demandas, com história, com cor, né, com gênero, com uma série de atributos que precisam ser compreendidos e assimilados na formulação das práticas de cuidado. Para a gente ir fechando, Ivonice comentou aqui sobre pessoas que levam suas dores também pelas questões raciais, né? Que isso chega também nos consultórios e a gente tem trazido muita conversa aqui também em cima do racismo estrutural, disso que a gente tem que falar, disso que a gente precisa, né, parar de fazer de conta que está tudo bem. Então, Ivonice chamou essa atenção, assim, de pessoas que chegam com essa dor, né, as dores do racismo, as dores da discriminação, e que não é um problema também individual, é um problema que é social, né, que enquanto a gente não abraçar, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o GCUID, para as pessoas que estão te ouvindo aqui, que não conhecem o trabalho do GCUID, porque tem muitos estudantes da UNEB que não conhecem esse trabalho, né, de pesquisa, acho que eu queria abrir um espaço para você falar um pouquinho. Camila falou também, mas eu quero que você fale. E, para finalizar, o que é que você acha de algumas práticas integrativas, Dani, que tem esse nome, mas elas também trazem uma coisa meio milagrosa e meio perigosa também, porque eu já vi assim coisas das pessoas acharem, sei lá, que ela vai fazer uma consulta com os cristais. Eu não tenho nada contra, aliás, é uma coisa que eu gosto, que eu aprecio, que eu leio sobre o assunto, mas eu fico muito preocupada com em nome dessa prática integrativa, pessoas que fazem mini cursos muito rápidos sobre essa perspectiva transpessoal, essa perspectiva, e abrem já seus espaços sem formação em psicologia, sem formação em medicina, sem estudo da fisiologia humana, e já vi coisas assim de assustar mesmo, assim, da pessoa ir lá, né, óbvio que toda escuta é válida, mas a competência profissional para você fazer determinado tipo de intervenção. E eu acho que isso acaba também misturando tudo e as pessoas achando que qualquer prática, que a acupuntura, por exemplo, tem a ver com isso. Com uma coisa que é feita assim, rapidamente, uma formação de um fim de semana. Eu, sinceramente, vejo isso. Pessoas que fazem workshops para tratarem de outras pessoas, entendeu? Porque todo mundo pode cuidar de todo mundo. Então, veja o que é que você consegue aí para a gente encerrar nesse tema. Não vou fazer mais nenhuma pergunta. Obrigada. Eu esqueci de anotar, eu queria só que você me lembrasse, assim, tem essa questão, né, dos cursos rápidos, de integrativas, a de Rosinei... De Ivonice sobre a dor racial, e falar do GCUID. Aí você escolhe a ordem que você quiser, e a gente tem uns 10 minutinhos. Ok. Bom, em relação à questão que Ivonice trouxe, né, que eu acho que se existe, eu diria assim, talvez a pior ausência que a gente tem em termos de formação dos profissionais de saúde, seja justamente a compreensão da dimensão racial do cuidado, né? Infelizmente, né, os médicos, eles são, em sua grande parte, aversivos a essa discussão, né, em sua maioria, enquanto classe, né? Outros profissionais de saúde também são aversivos a essa discussão. A psicologia, ela tem começado né, eu acho que ela tem iniciado, né, está galgando
esse passo, né, de racializar também, né, os estudos em psicologia, eles precisam ser racializados porque a gente vive, e a gente não pode esquecer disso, infelizmente, a gente vive numa sociedade racista, né? Então, se a gente vive na sociedade racista, a gente precisa racializar nossos estudos e a nossa compreensão da realidade, né? Então, isso é uma grande ausência, as pessoas não compreendem essa dimensão do sofrimento, sempre tratam as pessoas negras que sofrem racismo como pessoas poliqueixosas, né? Costuma-se tratar essas pessoas como pessoas poliqueixosas, como se o problema estivesse nelas, né? Infelizmente, essa é a atual realidade das práticas em saúde, com raríssimas e pouquíssimas exceções. Isso é uma construção que precisa ser feita, né? Necessária, absolutamente necessária, né? Para compreender as especificidades do nosso território e do lugar do cuidado que a gente fala. Né? Se a gente quer, de fato, promover a equidade em saúde, e a equidade tem a ver, o conceito de equidade tem a ver com isso, que é você realmente conseguir que as pessoas estejam num lugar equiparado, né? Em relação ao cuidado, à atenção. Né? E o que a gente tem hoje em dia é muito o contrário disso. A gente tem o privilégio branco, né, que salta à frente nas práticas de saúde, e uma incompreensão imensa dos problemas e das questões da população negra no Brasil. Né? Então, indígena nem se fala. Então, assim, essa discussão étnico-racial já passou da hora. Já passou da hora. Precisamos, de fato, pautar isso com força, né? Com muita força, com muita efetividade e com resolutividade, que é a coisa mais importante, porque aí a gente entra naquela discussão do sucesso prático, né? A gente precisa dar resolutividade para a vida dessas pessoas. Então, o atendimento psicológico, ele precisa compreender, ele precisa racializar, ele precisa compreender essa dimensão do sofrimento, né? Então, se a gente pudesse, se a gente tivesse que falar assim, da maior ausência que a gente tem na nossa formação enquanto profissionais de saúde, eu diria que passa pela questão racial, né? Pela ausência do tema raça, do tema dos estudos étnico-raciais nas formações do profissional de saúde. E aí eu trago o GECUD para dizer que o GECUD é um grupo de estudos multirreferencial do cuidado, né? Que tem como propósito, como objetivo, estudar o cuidado a partir das dimensões de gênero, raça e geração. Né? Então, a gente está exatamente, né, depois de muita escuta, inclusive, dos estudantes, com muita razão, né, nos acusando, professores, com muita razão, né, de não verem esse conteúdo na sala de aula, de não terem essa formação. A gente tem tentado criar estratégias para que a gente possa realmente curricularizar isso, trazer isso para o currículo de psicologia, trazer essas discussões. Então, hoje em dia, nós temos pesquisas em andamento, todas elas, né, todas as pesquisas que estão em andamento no GECUD, elas trazem a dimensão de raça, né, e trazem também, algumas trazem a dimensão de gênero, outras trazem a de geração, né, estudando a população idosa e tal, mas a interseccionalidade aí é um dos nossos propósitos. Então, tratar, né, interseccionando essas dimensões, gênero, raça e geração. E outras que a gente sabe que vão também, né, entrando nessa dança no cotidiano, né? A gente coloca essas três aí, porque senão o objetivo do grupo ficaria infinito, né? Mas a gente sabe que tem múltiplas outras realidades, pessoas com deficiência, enfim, LGBTs, né? Então a gente também assimila essas diferenças no sentido de trazê-las para os nossos estudos, assim que formos tomando um fôlego, né? Porque foi no ano de 2020, efetivamente, que a gente conseguiu a institucionalização do nosso grupo, né? Estávamos como um grupo de estudo e tal, etc., mas nesse momento estamos já como um grupo de pesquisa, com pesquisa em andamento mesmo. E em relação a essa questão dos cursos rápidos, da formação dos terapeutas integrativos... Só um minutinho, né? Dani. Ó, gente, vocês podem acessar o GECUD também aqui pelo Instagram, viu? E também... para as pessoas poderem ter contato com o grupo, tá? Então, vocês podem convidar e seguir a página.
Pronto. Isso, Sim. as nossas redes sociais, né, @GCuide, tem o Facebook também, tem uma página do GCuide, né? Então, quem quiser fazer contato com o GCuide, com certeza conseguirá. Eu acho que o GCuide segue o Quem Sabe, ou o contrário, eu acho que deve seguir, né? Os Devemos dois. ser seguidores A gente segue vocês seguem a gente. Isso, então, eu acho que aí a gente encontra todos os dados. No nosso canal, a gente tem um canal no YouTube também, o GCuide, está lá registrada já, eu acho que está documentado o que é o GCuide através das nossas lives que ficaram gravadas lá, então tem como vocês compreenderem a história do GCuide, né? Tem o último evento que a gente fez, que a gente está ciclo lá, está documentado todo esse quarto ciclo, para quem se interessar, vai compreender também melhor. Acho que é uma narrativa interessante, quem quer conhecer o grupo, assistir essas lives que estão lá documentadas no canal do YouTube. Então, em relação aos cursos rápidos, né, da formação de terapeutas integrativos, sim, existe muito charlatanismo, né? E eu diria que, assim, essa questão ética do cuidado é uma coisa, assim, que, obviamente, se você faz uma formação que não tem muito controle social disso, há maiores riscos, obviamente, de você fazer besteira, digamos, né, com o usuário. Mas, assim, existem muitos médicos que fazem muitas besteiras com os usuários também, entende? Então, tem uma dimensão ética do cuidado que é muito também do indivíduo. O que é fundamental saber é que, assim como a gente trabalha, quando a gente fala assim, ó, essa perspectiva é manicomial, essa não é, né? Que muitas vezes, nesse processo de luta antimanicomial, a gente vai reconhecendo o que é uma posição manicomial diante do indivíduo, né? Essa posição do suposto saber médico, daquele discurso que quer ser o único. Se um terapeuta integrativo, ele coloca para você, né, que nada mais presta e só presta a sua, né, o seu tratamento, digamos assim, né, a sua forma de prestar cuidado, desconfie e suma imediatamente, porque isso é exatamente aquilo que a gente está aqui colocando crítica, né, em relação aos médicos. Como é que a gente pode esperar que um terapeuta integrativo haja dessa forma? Eu, pessoalmente, já passei por isso, né? Uma terapeuta que atendia minha mãe, e minha mãe estava num quadro de agravo, estava gravíssima, inclusive, né? E ela virou e disse que se a gente procurasse um médico, ela não ia mais acompanhar minha mãe. E a gente disse tchau, muito obrigada. Adeus e nunca mais, entendeu? Isso é um absurdo. Isso. São práticas integrativas e complementares à saúde. Aí já coloca um lugar até que a gente pode dizer, bom, rebaixou porque é complementar. Não, é para que compreenda, e eu acho que tudo tem que ser complementar, no sentido que tudo tem que estar interligado, nada pode ser exclusivo, né? Nenhum terapeuta, nenhum profissional de saúde pode dizer, olha, agora você fica só comigo, porque eu é que tenho a verdade, eu que tenho a solução para o seu caso, a sua cura. Se você procurar qualquer outro profissional, eu te abandono. Gente, isso é um absurdo. É, né? Isso aí. Então, isso aí são os sinais do charlatanismo no ar. Algum profissional que se coloque de qualquer questão ética de qualquer lado, né, Dani? Isso. Seja com essa formação do cuidado. Certo. Eu acho que isso é importante, muito importante. E aquela coisa difícil, né? Como é que fiscaliza, como é que, né, organiza isso? É a ética, a formação de cada um, né? O seu compromisso ético mesmo. Aí eu acho que entra na formação, do lugar da ética na formação também, né? Exatamente, exatamente. E seria interessante até que nas formações dos profissionais de saúde tivessem matérias tematizando as práticas integrativas e complementares em saúde, para que esse diálogo já seja estabelecido desde a formação, né? E a outra coisa também, e eu acho que assim, o entendimento do que é charlatanismo e o que não é, né? Esses sinais, essa compreensão, passa também por aquilo que a gente já falou aqui. Um processo de autoconhecimento e de autocuidado faz com que você compreenda quando um profissional se coloca na sua frente de maneira arrogante, com esses sinais de charlatanismo no ar. Porque aquele profissional que não quer dialogar com o outro profissional, certamente ele não está totalmente seguro de sua prática, né? Ele tem até medo, talvez, de ser desmascarado, né? De ser colocado no lugar diminuto, né? Então, é muito importante que a gente tenha
esse autopoder de saber até onde você quer, o brilho de cristal, né? A homeopatia, a acupuntura. Não, hoje eu quero, hoje eu não quero, né? Não quero essa massagem hoje, eu não quero usar esse antibiótico. Eu já não tomei um remédio que o médico passou, não tomei. Né? Claro, E me dei muito bem, inclusive por não ter tomado. Eu já fiz isso também, né? acho que... Assim como eu também posso não fazer um tratamento que me foi indicado, não quero fazer esse, eu quero fazer outro e tal, etc. E vou dialogando isso, né? E vou dialogando, claro que não pode ser uma decisão também tomada isoladamente, né? E claro, arbitrariamente, né? Né? Tem que ser uma coisa dialogada e é preciso que os profissionais deem essa abertura para o diálogo, porque senão esse profissional ou esse usuário não vai aderir às rotinas, ele vai sumir, como acontece muitas vezes. Some do consultório, some do médico, some do psicólogo, some porque ele não teve abertura para trazer as suas demandas e as suas considerações em relação ao que quer, o que deseja, o que é melhor para si, enfim, né? Daniela, obrigada, viu? Eu ficaria aqui conversando, obrigada, porque o tema é uma delícia, mas a gente já está fechando o horário, daqui a pouco o próprio Instagram corta. Te agradeço muito, essa parceria, assim, é muito interessante, acho que a gente deve seguir, né, nessa parceria, conversando e trazendo os estudantes também, as estudantes, ex-estudantes, todo mundo para conversar com a gente, né? Então, te agradeço muito e é só um primeiro papo, a gente continua conversando. Tá bom? Então, obrigada também para vocês aí presentes. Indiquem essa gravação, viu, gente, no IGTV, para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo. Vai ficar aí no IGTV da página. Indiquem a gente, indiquem o G-Cuide, indiquem Daniela. Beijo, querida. Tchau. Obrigada também, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.